Né? Alguns setores a gente percebe que já decolaram, assim, já surtiu um efeito, mas outros setores que era para também subir, digamos assim, ainda não estão reagindo. Por exemplo, Não sou otimista para essas empresas. É importante, os dividendos eles são o que movem a bolsa de valores, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: as ações de dividendos provavelmente nesse ano, um ano de alta, né, que a gente chama do mercado de alta, né? Não são as ações de dividendos que tendem a valorizar mais. Quais empresas estão lucrativas em 2022, estiveram lucrativas em 2022, continuaram em 2023 e tendem a ficar lucrativas em 2024 também, né? Essa aí sim, a essência de uma empresa perene, né? Saneamento básico, energia elétrica, bancos, etc. Sim, eu brinco que é difícil comprar, mas é mais difícil ainda vender. Sim. Vamos falar de 5 setores diferentes, uma ação para cada setor. Você fala uma e eu falo outra. Pode ser que a gente concorde em alguma. Tá. Apertem o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, ó. Vai ajudar muito a gente aqui a entregar mais esse conteúdo para outras pessoas. Ao vocês apertarem o botãozinho de curtir, a gente consegue entregar mais e mais esse conteúdo para outras pessoas, tá? Funciona que o algoritmo do YouTube gosta que vocês apertem o botãozinho de curtir e ajuda muito a gente. Agora, Ricardo, falando sobre a questão da queda da taxa Selic, né? Alguns setores a gente percebe que já decolaram, assim, já surtiu um efeito. Por exemplo, construção. Sim. Nós vimos algumas empresas de construção que já subiram, já se valorizaram, até se anteciparam à queda de juros. Mas outros setores que era para também subir, digamos assim, ainda não estão reagindo. Por exemplo, o varejo, né? O que você pensa? O que vai acontecer com o varejo em 2024? Muita gente questionando, poxa, Magalu é uma boa agora, Casas Bahia é uma boa. O que você pensa desse case? Vamos falar primeiro do varejo, né, eletrônico, digamos assim, mais do e-commerce. Sim, o setor de varejo ele é um setor mais complexo, né? A gente não pode simplesmente achar que taxa de juros cai, o varejo sobe, né? Porque o varejo, na essência ali, depende muito do crescimento do país. Porque as pessoas, se elas estiverem com dinheiro na mão, elas vão consumir. Então, elas dependem muito de um PIB crescendo, né? Precisa fazer a lição de casa também, as famílias, tudo mais. E então, passamos por 2 ou 3 anos muito difíceis, né? Até por causa da inflação super alta. Várias empresas do varejo, elas têm muita dificuldade com a própria margem de lucro das operações, né? Então, é um setor que eu vejo com muita dificuldade, né? Então, por exemplo, Via Varejo, né, as Casas Bahia agora, acho difícil voltar a patamares tão altos quando estava naquela euforia da Via Varejo a R$20, enfim, acho difícil. Magalu também é uma outra empresa, aquela ideia, quem tinha há 3, 4 anos atrás é outra empresa, é outra visão que o mercado tem. Então, assim, não sou otimista para essas empresas. Por outro lado, a gente sabe que algumas empresas sempre são as vencedoras, né? Então, Mercado Livre, por exemplo. Mercado Livre está voando, né? Então, e acaba que essa concorrência prejudica aquelas empresas que precisam de um turnaround, né? Por exemplo, as Casas Bahia. Se a gente tem empresas mais redondas voando, né? Mercado Livre, você faz uma compra, pelo menos numa grande cidade, é capaz de você receber no mesmo dia. A logística é absurda do Mercado Livre. É muito bom. É muito agressiva. E o aplicativo, ele é muito bom de usar. Então, assim, é uma dificuldade para os concorrentes. Americanas teve um problemaço, cara, muito difícil de recuperar. Furado investir em Americanas, você acha? Eu acho muito temerário. Porque tem muita gente que quer pegar aquele possível foguete, né? O cara fala, porra, caiu 95%, agora é a hora, vou entrar. Não, mas eu prefiro um foguete de uma empresa redondinha, né? Não redonda, que tem chance de crescer. Exatamente, né? Não uma que está cheia de problemas. O pessoal gosta, né? De Oi, Americanas, Airb. Eu acho que esse é um jeito de investir muito preocupante, porque é melhor você ser sócio de boas empresas, não querer dar uma tacada certeira que vai mudar a sua vida, né? Até porque você tem chance de perder, né? Então eu prefiro ser sócio de boas empresas. Agora, o que a gente pode olhar também para varejo, se de repente realmente estabilizar uma Selic mais para baixo, é olhar para esse setor, para esses setores ou mais nichados ou essas empresas pequenas, né? Mais uma vez eu falo, às vezes a gente olha para essas super empresas, Magalu, Casas Bahia, que todo mundo conhece, mas às vezes o ouro está escondido naquelas menorzinhas, né? Por quê? Porque elas têm
mais potencial, né, de dobrar de valor, por exemplo, de render 100%. Né? Então, a gente pode olhar em empresas pequenas que ainda não andaram, que estão sofrendo. Por exemplo, a Pets, a gente tem a Soma, né, que também é uma empresa de vestuário, que acaba sendo varejo também. Vivara eu acho que já está voando muito bem. Né? Então, olhar para varejo, eu não olharia para essas grandes, eu olharia para essas pequenas, porque é um acerto que elas têm, dependendo do cenário econômico, PIB subindo, Selic baixa, um acerto que essas pequenas têm, aí que pode estar uma tacada boa. Quais ações, assim, que você poderia citar que são boas pagadoras de dividendos, que você gosta? É importante, os dividendos, eles são o que movem a Bolsa de Valores, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, as ações de dividendos, provavelmente, nesse ano, um ano de alta, né, que a gente chama do mercado de alta, né? Não são as ações de dividendos que tendem a valorizar mais, né? Tanto que agora tá cada vez mais difícil ver ações que consigam pagar 2 dígitos de dividend yield, né? Poxa, até pouco tempo atrás você via um monte de empresa, principalmente as elétricas, pagando 13% ao ano, 14%. Era até fácil de achar. Hoje em dia, empresa que pague mais do que 10% de dividendo tá ficando mais difícil. Até porque as ações, elas valorizaram, né? Então, o dividend yield, ele depende do preço. Então, como tudo estava muito barato o ano passado, era mais fácil conseguir o dividendo alto, né? Então, vale a pena? Continua valendo a pena investir em dividendos? Sim. Não são as ações que mais vão valorizar? Acredito que não, né? Mas aí a gente pode trazer algumas lições para cá, até pensando em dividendos para 2024. Outro dia eu vi um estudo que eu achei interessante falando de algumas apostas, algumas ideias de dividendos para 2024, baseado no lucro das empresas. Então aqui, ao invés da gente simplesmente olhar o dividendo passado, falar assim, olha, Taesa paga muito dividendo há muito tempo, BB Seguridade paga muito dividendo, um outro olhar que é o seguinte, quais empresas estão lucrativas em 2022, estiveram lucrativas em 2022, continuaram em 2023 e tendem a ficar lucrativas em 2024 também. Porque a gente precisa sempre lembrar que quando a gente investe numa ação, ela representa uma empresa. E no fim das contas, a empresa tem que ter lucro. Se a empresa tiver lucro, ela vai dividir conosco em forma de dividendos, ou ela vai reinvestir nela mesma e a ação vai valorizar. Então, no fim das contas, a gente precisa saber quais empresas que vão ser lucrativas. E aí, nesse estudo que eu li outro dia, a top 3, as 3 ações que seriam a aposta de manter a lucratividade e pagar dividendos, a primeira era a Metal Leve, que a Metal Leve pagou muito dividendo, né? Pagou muito. Mas no ano passado fechou com altíssimos dividendos. Foi quase 30% de dividendo em 2023, né? Que a Metal Leve, a Mali Metal Leve, né? Que é uma empresa alemã. Uma empresa alemã de autopeças, né? Sim. É uma indústria mesmo, né? Talvez não seja aquele setor mais perene que a gente está acostumado com as ações de dividendos, mas ela paga, né? Pensar que ela vai continuar pagando 30% todos os anos, aí já é... Se valorizou, sei lá, 40% também. Valorizou muito. Até porque ela passou por dificuldade na época da pandemia. Sim. Né? 2020 foi um ano muito ruim, né? Então, muito investidor gostava muito dela até antes. Eu lembro que tinha algumas pessoas, pouca gente falava, né? Mas em 2018, 2019... mas 2020 foi um ano muito negativo, e ela não distribuiu dividendos, ela segurou caixa e ela começou a distribuir em 21, 22 e 23, né? Então ela recuperou esse ponto e dentro desse estudo que eu li, ela mostrou um crescimento no lucro, né? Então isso é importante porque se ela está em linha, está crescendo o lucro, ela já tem esse costume de pagar dividendos, né? Esse payout, né? Tá dentro da estrutura da empresa, deve continuar pagando bem. Mas fica esse alerta, né? Que não é porque pagou 30% no ano que vai continuar pagando sempre. Mas ela é uma empresa que ela está lucrativa. E para completar esse top 3, o segundo lugar estava a Copasa, que é a empresa de saneamento lá de Minas. Tava dando uma olhada, até gravei um vídeo lá pro meu canal outro dia. Tá super valorizada, assim, tá no topo histórico. Então, provavelmente, ela não é uma ação que tende a valorizar muito, mas está entregando bons dividendos, né? Essa aí, sim, a essência de uma empresa perene, né? Saneamento básico, energia elétrica, bancos, etc. E as empresas de saneamento subiram muito, né? Subiram muito. Sanepar subiu muito, Copasa... Foi. Sabesp tá pra, né, tem a privatização que pode rolar já aí. Subiu. Eu acho que a Sabesp já subiu bem, né? Já precificou. Pode ser que já esteja no preço. Mas eu acho que Copasa, por exemplo, e Sanepar já subiram muito.
A Sabesp ainda acho que tem um E tinha muita gente que espaço. desdenhava do setor de saneamento, né? E a gente sempre falava, né, Ricardo? Eu, perene, você, pô, setor perene, um setor de qualidade, saneamento básico, empresas que lucram. Não tem o porquê estar naquele valuation tão baixo, né? Exato. Estavam muito baratas, né? E aí, para completar esse top 3 aqui, uma empresa bem diferente, que também vai pagar, provavelmente vai pagar bons dividendos porque está lucrativa, é a Brasil Agro. Né? Então, uma empresa completamente diferente, não é de um setor perene, não é um setor tradicional pagador de dividendos, né? O setor agro. E a Brasil Agro em si, por que ela paga muitos dividendos? É porque ela tem, dentro da estrutura, do modelo de negócio dela, fazer o desenvolvimento desse terreno, da cultura, do plantio, do agronegócio. Então, ele desenvolve uma terra e aí ele vende, né? Ela vende essa terra. Então, em alguns momentos, quando acontece de desenvolver e fazer essa venda, esse desinvestimento, aí ela tem um bom lucro. E aí ela distribui em forma de dividendo. Então, olha só, então a gente está falando da mesma coisa que todo investidor gosta, que são os dividendos, mas formas muito diferentes de ganhar esse dividendo. Sim. Né? Então, uma empresa, por exemplo, a Brasil Agro, é muito mais volátil esse pagamento de dividendo. Vai ter um ano que vai pagar 20%, porque deu certo, né, aquele movimento, aquele projeto, mas pode ser que no outro ano vá pagar menos, porque não teve essa previsibilidade, né, das receitas. Quando a gente fala do setor elétrico, por exemplo, Transmissão Paulista ou a Taesa, É muito mais perene, né? é muito tranquilo, é um reloginho que vai continuar pagando super bem. Não acho que vai super valorizar também, mas sim, misturando a valorização com os dividendos, são empresas super tranquilas, né? Boa. Você considera que essas 3 empresas são empresas para longo prazo, Ricardo? Olha, para longo prazo, talvez, mas eu acho que, assim, longo prazo, nesse caso, eu penso a cada 2 anos, sabe? Tá. Do jeito que eu gosto de fazer meus investimentos, assim, eu brinco que é difícil comprar, mas é mais difícil ainda vender, Sim. né? Mas, mesmo assim, a cada 2 anos, pelo menos dentro da regra que eu estabeleci para mim, a cada 2 anos eu preciso reavaliar. Eu não gosto muito de comprar e fechar o olho e simplesmente segurar, né? Então, porque com 2 anos você consegue ter uma certa leitura do movimento. Sim. Então, por exemplo, olha, eu tô falando aqui, sei lá, metal leve, Brasil Agro, dá para prever mais ou menos como vai ser esse ano. De repente, 2, não dá para prever muita coisa, né? Então, assim, no meu jeito que eu gosto de investir, a cada 2 anos eu acho que tem que reavaliar. Legal. Agora, Ricardo, vamos falar em setores no geral, né? A gente viu que vários setores tiveram uma alta relevante, outros setores ficaram um pouquinho mais para trás. Mas o que o Ricardo tá de olho? Quais setores despertam sua atenção nesse momento? Olha, eu penso o seguinte, bolsa de valores aqui no Brasil, a gente tem a grande média, né, que a gente consegue ver pelo Ibovespa, que a grande maioria do Ibovespa, ele é composto por bancos, né, setor financeiro e setor de commodities, petróleo, mineração e etc. Para ganhar mais, eu acho que precisa sair do consenso, né? Eu acho que o Ibovespa vai subir, mas eu acho que o que vai subir mais são as empresas de menor valor, aquelas small caps, né? Então, o mercado ele é cíclico. Se a bolsa sobe, as small caps tendem a subir também. Só que elas, por serem menores e terem mais potencial, eu acho que elas vão performar bem em 2024, né? Então, você perguntou o que eu tô de olho esse ano. Eu tô de olho nessas small caps, né? Tô começando a olhar, ver quais que eu posso colocar na carteira ou então aumentar a posição. Mas mesmo dos setores mais sólidos, por exemplo, bancos, a gente tem bancos small caps também. A gente tem Banco ABC, acho que o BTG já não pode ser mais considerado small cap, mas é um banco também que não é tão grande, Banco Pan, enfim. Eu acho que a gente pode olhar para esses setores sólidos, mas pensar um pouco nas small caps. Vamos falar de 5 setores diferentes, uma ação para cada setor. Você fala uma e eu falo outra. Pode ser que a gente concorde em alguma, tá? Vamos pegar o que a gente sempre fala que é o perene, né? Vamos começar por grandes bancos. Se você fosse hoje investir em um grande banco, qual seria? Ações, no caso, né? Itaú. Eu vou... Para não falar Itaú, eu vou falar Banco do Brasil, que eu gosto muito. Né? Acredito que ambos andaram bastante, né? Já no ano passado. Banco do Brasil subiu 70%. Sim, Banco Itaú, 40%, sei lá. Eu acho que o Banco do Brasil... É legal que esse quadro fica como se fosse uma conversa de bar, né? Exato. É uma conversa, a gente trocando ideia, como se estivesse escalando um time, né? Exato. Não é nada de recomendação e etc. Mas eu acho que o Banco do Brasil, ele ficou muito para baixo, né?
Então, ele valorizou muito. Valorizou muito. Então, pelo preço, o Banco do Brasil realmente é eu interessante. acho também, cara, que a galera, quer dizer, eu falo a galera no mercado, acreditava que o governo, no caso de esquerda, ia se intrometer muito nas empresas como Petrobras, Banco do Brasil. E, cara, não tá acontecendo. Não foi. Então, mas você vê como o mercado ele precifica tudo antes, né? Exato. E às vezes precifica errado, né? Precificou um susto que não aconteceu. E quem ficou posicionado ali, Tranquilo. falou, cara, desencana. Se mexer, mexeu, vou ficar aqui posicionado. Ganhou um dinheiro, né? Ou até quem apostou contra e comprou. E aí, por outro lado, o Itaú já é uma empresa privada, já não tem tanto burburinho, tanto boato, mas é um banco de super qualidade. Demais. Né? Pô, Então, Banco Itaú, se a gente pegar as últimas aquisições, né, Ricardo? Ó, teve Banco Boston, Unibanco, Avenue, XP, cara. Não, foi Então ganhou uma fortuna com a XP. foi um case maravilhoso Eu acho que essa hoje compra o da Itaú XP. é a empresa que faz os melhores aportes, assim, aquisições de outras empresas no mercado. Mas isso funciona porque tem qualidade de gestão lá dentro. Sim, Porque e não dinheiro, adianta né? tem dinheiro, mas tem a expertise e tem uma credibilidade vinculada. Né? Sim. E eles fazem bem feito. Agora, só para continuar essa parte dos bancos, o Bradesco ele ficou um pouco para trás. Né? Sim. Agora, não tá atrativo, né? quando fica para trás, aumenta o potencial de crescimento se Sim. der certo. Né? Então, assim, são muitas nuances que o investidor tem que decidir, mas nessa conversa que a gente pode falar bastante. Vamos falar então de elétrica. Que Elétrica. é mais um setor também que a gente sempre fala que é um setor perene. Eu vou na Taesa. A Taesa, eu acho que ela tá no setor mais seguro do mercado de energia elétrica, que é o de transmissão. Sim. Né? A gente tem a Transmissão Paulista, que também tá pau a pau com a Taesa. Mas é muita previsibilidade, porque quem faz a transmissão não depende de chuva, não depende do cara pagando a conta de luz, é só transmitir a energia. E paga bons dividendos porque é muito previsível, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma empresa bem segura. Eu vou de Transmissão Paulista. Seguros. Que a gente, Seguro? Seguros, a gente tem algumas empresas bem interessantes também. Eu gosto de Porto Seguro. Eu também gosto de Porto Seguro, cara. Assim, se eu falar... Tem a BB Seguridade, que é muito boa também, mas eu iria de Porto Seguro. Quarto setor, internet e telefonia. Telefonia Vivo. Ah, Vivo, não tem... Acho que é difícil, o concurso, né, cara? A gente vai ter a TIM e a Oi, mas a Oi não dá. A Oi tá... Sim. A Oi é Não, e é o muito que eu ruim. costumo falar assim também, né? Esse é um jeito que o investidor pode pensar. Você consome aquele serviço daquela empresa que você vai ser sócio na bolsa. Exato. Eu sempre gosto de contar essa história, que, por exemplo, quando eu mudei de apartamento, não tinha a internet da Vivo. Aí eu contratei a da Claro. E foi muito ruim, assim, a minha experiência. Foi uma internet lenta, que dava problema. E no apartamento anterior eu tinha da Vivo. Quando a Vivo chegou no prédio, eu troquei na hora. E eu realmente acho que o serviço é melhor. Alguém que tá aqui no chat vai falar assim, não, mas a Vivo é uma porcaria, porque eu fico ligando lá e dá um monte de problema. Não tô falando que é perfeita. Mas dentre as opções que a gente tem, e é um setor extremamente perene, quem vive sem internet, sem telefonia, sem comunicação, né? Então, eu acho que ela, na nossa bolsa, é a vencedora. Eu acho que, cara, é uma empresa lucrativa, paga bons dividendos. Sim. Eu acho que é uma empresa redonda, né? A TIM, ok, também, é uma boa empresa, mas na bolsa, falando de bolsa, né? Resultados. E aí A Oi é não tem legal. condições. E é legal você falar isso, assim, paga bons dividendos. Às vezes o pessoal que tá assistindo a gente aqui fala assim, mas, sei lá, a Vivo deve pagar o quê? Uns 8% ao ano? É pouco. Tem um monte de empresa aí que paga 10, 12. Mas calma, né? A gente sempre lembra que uma boa pagadora de dividendos tem que pagar pelo menos 6% ao ano num longo período, porque às vezes vai ter ano que vai ser melhor e aquela empresa vai pagar mais. Só que assim, historicamente, se chegar na casa de 8% de rentabilidade só com dividendo, sem valorização, tá bom. Lembrando que é isento de imposto de renda, né? Exato. Ricardo, ainda dividendos no Brasil é isento de imposto de renda. E falando de um outro setor aqui, a gente pode falar de saneamento, né? Para fechar as 5 pontas aí que a gente considera sempre de setores perenes. Saneamento eu tô com a Sabesp. Eu acho que ela tem potencial. Eu acho que a Sabesp tem o maior potencial de valorização daqui para frente também, pela possível privatização que o Tarcísio está tocando aqui em São Paulo. Mas eu gosto muito de Sanepar. Então, mas eu acho que a Sabesp tem maior possibilidade de crescimento também.